Passadas as emoções da primeira vitória de Lewis Hamilton depois de 2 anos e meio, desde o GP da Arábia Saudita de 2021, que ele não vencia na categoria e agora esse contador zerou, vamos voltar a falar da disputa entre Max Verstappen e Lando Norris. O que aconteceu? O que virou o The Day After, depois de todos os acontecimentos do GP da Áustria? Então, terminada a corrida, e o Lando Norris deu mostras de fraqueza, deu sinais de cansaço, e a gente tem que falar sobre isso. E por outro lado, para quem achava que Max Verstappen ia ficar totalmente desestabilizado depois de tudo que aconteceu na Áustria, e agora que ele não tem o melhor carro, isso pelo visto é fato, porque McLaren está andando na frente até a Mercedes chegou, a gente vê um Verstappen até tranquilo, de boaça, sorridente no final da corrida. Claro que não estava feliz porque não conquistou a vitória, mas pelo menos ele não estava revoltado e demonstrando que estava incomodado com a posição que ele está ocupando no momento. A gente precisa conversar sobre isso e tentar entender para que rumo vai essa história. Eu, pelo menos, vou dar os meus pitacos diante do que eu vi no GP da Inglaterra e diante também do comportamento do Norris no final da corrida. Se tinha alguém que estava descontente em não vencer de novo, era justamente Lando Norris. Um fator determinante para a não vitória do piloto inglês foi o timing de parada de pitstops de Hamilton e do Verstappen e a escolha dos pneus do Norris e do Verstappen. E isso porque o Norris também estava com pneus macios. Porém, pelo menos nessa prova de Silverstone, parece que a Red Bull conseguiu resolver o problema de queda de performance no final da corrida. O Max Verstappen é realmente genial e consegue extrair do carro mais do que ele pode entregar, porque Verstappen estava com pneus duros no final da corrida e ainda assim descontou a diferença e conseguiu ultrapassar Lando Norris e estava avançando para cima de Lewis Hamilton, mas não ia conseguir ultrapassar pelo número de voltas que ainda restavam na corrida. Então, o que aconteceu aqui? Acredito sim que a Red Bull encontrou alguma coisa para fazer com que o seu carro melhorasse na performance naquele momento que era crítico, né? Naquele momento de final de prova, onde a McLaren realmente estava com um desempenho melhor ao longo das últimas 6 ou 7 corridas. Mas Lando Norris está sentindo o golpe. Aquela cena onde o Norris fica conversando com o capacete, ele de frente para o próprio capacete, por minutos enquanto os adversários davam entrevista no final da corrida, aquilo ali é emblemático. Sem falar na cara que o Norris fez enquanto deu entrevista para o Jenson Button. Ele estava claramente descontente com tudo que aconteceu. E ele assumiu a responsabilidade de que foi ele que escolheu o timing errado para fazer a troca dos pneus. Ele reconheceu isso. E às vezes eu chego a pensar que o Norris realmente está pagando o preço por ainda não estar pronto. Por algum motivo, que eu ainda quero entender por quê, o Norris não está pronto para disputar o título. A impressão que fica é essa. Algumas decisões equivocadas em pista, o próprio destempero que ele teve no GP da Áustria, aparente destempero, porque eu também fiquei bem irritado com tudo aquilo, mas eu não voltei atrás das minhas declarações, diferente do que o Norris fez. E se eu fosse o Norris, eu não voltaria atrás em tudo que eu disse lá atrás a respeito da postura do Verstappen na Áustria. Mas, por outro lado, voltar atrás é sinal de fraqueza, essa postura corporal dele no final da corrida também, a entrevista para o Jenson Button, idem, e o fato dele também perceber que não importa muito o que ele faça, mas o Verstappen vai continuar a capitalizar em cima das fraquezas dele e em cima dos resultados ruins dos seus adversários. É o que o Verstappen está fazendo. É o que o Verstappen sabe fazer muito bem. E é o que o Verstappen vai fazer até o resto da temporada. O título do Verstappen está solidificado pela consistência, pela constância, pelo fato dele ser um piloto realmente acima da média para saber lidar com as situações de estresse e as situações extremas que acontecem nas corridas e fora delas. Talvez, só talvez, o Lando Norris tenha que aprender alguma coisa com esses episódios e precisa criar a casca, precisa criar a maturidade para isso. Em vários aspectos, o Norris melhorou seu desempenho em pista, reduzindo a margem de erro dele, o que é algo muito positivo. Não sou eu só que estou falando.
o André Stella, outros jornalistas, todo mundo está percebendo que o Norris está vivendo essa experiência de 2024 como um grande aprendizado. Talvez ele já esteja se convencendo de que ele não tem chances de disputar o título este ano contra Max Verstappen, mas no ano que vem, quem sabe? Afinal de contas, a McLaren melhorou de forma considerável. O corpo técnico da equipe conseguiu encontrar uma solução para um carro que demonstrou ter uma progressão muito interessante. Então, eu não estou dizendo que o Norris tenha que jogar a toalha neste ano, mas já que ele está começando a se convencer de que, após a primeira metade da temporada concluída, ele está com uma diferença de pontos que é superior a 50 pontos em relação ao Verstappen, e que ele precisa contar com falhas e quebras do piloto holandês, então é melhor utilizar talvez a segunda metade da temporada para aprender o que puder, para quem sabe no ano que vem ir de frente com o Verstappen e tentar superá-lo. É óbvio que ele ainda tem chance de ser campeão esse ano. A matemática diz isso, e até mesmo o comportamento desses carros também. Mas eu não sei se o Norris se convence de que ele pode bater o Verstappen ainda em 2024. É uma questão de autoconvencimento, até mesmo autoconhecimento. O Lando Norris precisa se conhecer melhor para poder entender como bater esse cara que é tricampeão do mundo e que está disposto a fazer qualquer coisa para não só vencer corridas, mas vencer campeonatos. E eu espero, sinceramente, que essa disputa continue de uma forma minimamente saudável. Tudo bem, foi polida demais a disputa em pista, talvez até como uma forma de responder aos críticos sobre tudo o que aconteceu na Áustria e inclusive sobre as declarações, principalmente por parte do Norris. E eu até entendo e quero acreditar que o Max Verstappen e o Lando Norris realmente são amigos fora das pistas e que eles decidiram se entender e conversar sobre o assunto e estabelecer um ponto de equilíbrio entre os dois. Mas, ainda assim, eu ainda entendo que para o Lando Norris ser campeão do mundo, ele não vai ter que ser tão legal com o Max Verstappen assim. Pelo menos no desempenho em pista. E demonstrar fraqueza para o mundo inteiro manda sinais claros de como você está. Manda sinais claros se você ainda está disposto ou não a disputar esse título. Manda sinais claros que o seu adversário está te dominando em um jogo que é muito importante na Fórmula 1, que é o jogo mental. Max Verstappen sai como vencedor, sim, do GP da Inglaterra, mesmo que o vencedor, de fato, seja Lewis Hamilton, porque, mais uma vez, ele capitalizou em cima do erro do Norris, e neste caso, não foi erro da equipe, não foi erro de estratégia, foi erro do próprio Lando. E para ele chegar a ponto de assumir este erro em público, na entrevista com o Jenson Button, é sinal que a cabeça do piloto britânico está um tanto quanto bagunçada e que ele precisa aproveitar essa pausa. E eu acredito que foi tudo muito intenso com 3 corridas na sequência, mas ele precisa aproveitar essa pausa para tentar abaixar a temperatura, abaixar a fervura, pensar um pouco nele e para depois pensar no cenário como um todo. Ainda acho que o Lando Norris é um excelente piloto. Ele é um dos melhores da Fórmula 1 nesse momento. Extremamente rápido, habilidoso na chuva, está aprendendo com os próprios erros. Mas está cada vez mais próximo de chegar a hora da decisão para o Lando Norris sobre o que ele vai fazer com ele mesmo em relação ao Max Verstappen e como que ele vai seguir avançando nessa temporada e como que ele vai encarar essa temporada de 2024 a partir de agora. Matematicamente, ele tem chances de ser campeão do mundo, mas conceitualmente eu acho que isso está cada vez mais distante. Não só por causa da inteligência e da própria maturidade que Max Verstappen construiu com o passar dos anos, mas também com a imaturidade do Lando Norris. E não entenda pelo lado errado, não entenda que eu estou apenas e tão somente criticando o Norris. Eu gosto dele, mas ele ainda precisa amadurecer para disputar um título mundial contra um piloto do calibre do Max Verstappen. E ele precisa ter isso em mente de forma muito clara e definir o que ele quer fazer para as próximas 12 corridas desse campeonato, que já está bem interessante, que é o campeonato de 2024 da Fórmula 1.